Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado e das mídias sociais do Senado Federal. O relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas entregues pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional no dia 22 de julho traz algumas informações que são motivo de preocupação para o governo e também para nós parlamentares. A informação que o governo dá destaque é a de que a aprovação de créditos extraordinários e a queda de receitas provocadas pela pandemia do Covid-19 devem elevar o déficit primário para 787 bilhões de reais em 2020. Ou seja, vamos gastar muito mais do que arrecadamos, como tem sido há décadas. O aumento do déficit primário é visto com preocupação pelo governo, mas, na minha opinião, considerando a pandemia e a crise econômica, é muito melhor ter um déficit primário alto e proteger as pessoas e a economia do que priorizar apenas o pagamento da dívida pública, ou seja, pagar juros aos bancos como tem sido a prioridade do governo. O relatório aponta uma redução de 17 bilhões de reais nas receitas da União. Em relação às estimativas para a economia, o relatório prevê a queda de 4,7% do PIB. Esses números refletem a face fria da realidade que os brasileiros estão enfrentando no dia a dia, nesse período de pandemia e de crise. Pessoas que perderam o emprego e têm pouca expectativa de encontrar um novo trabalho. Comerciantes que vendiam 30 caixas de tomate por dia, hoje vendem apenas 10. Restaurantes que fecharam as portas, demitiram seus funcionários e não têm previsão de reabrir novamente. Agricultores familiares que não conseguem mais escoar a sua produção de hortaliças, porque muitos restaurantes e feiras livres ainda continuam fechadas. Empresários que estão com suas empresas paradas, sem produzir, sem gerar emprego e renda e sem fazer a economia girar. Esse é o cenário da recessão, da crise econômica decorrente da pandemia, que está apenas começando, no meu entendimento, e que vai agravar nos próximos dias e nos próximos meses, como já nos mostram as provisões ou as previsões do Ministério da Economia e também do mercado. Por isso, defendo a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 até o final deste ano e sua transformação num programa permanente de renda mínima, num programa de Estado, não de um programa de governo. Repito, isso pode até representar um aumento nas despesas do governo, um aumento do déficit primário, mas entendo que dessa forma o governo pode evitar uma redução na arrecadação, além de aquecer o comércio e toda a nossa economia. Considero razoável um aumento no déficit primário em ano de pandemia, quando precisamos salvar vidas, socorrer as pessoas e as empresas que as empregam. É muito mais prudente preservar a saúde da nossa população e da nossa economia do que priorizar o pagamento de juros da dívida interna, da dívida pública, do que entregar todo o nosso dinheiro na mão dos bancos. Outra coisa importante para evitar a quebradeira das empresas é a admissão em massa de trabalhadores e a ampliação dos recursos para o PRONAMP, para que as micro e pequenas empresas acessem esse crédito emergencial. Além disso, é preciso ampliar todas as linhas de créditos do BNDES. O governo precisa fazer com que os recursos que estão parados nos fundos, nos bancos e nas reservas de capital, que são do povo brasileiro, passem a circular na economia de maneira mais rápida. Se o dinheiro for para o consumo e se as empresas também obtiverem o crédito emergencial, tudo indica que a recessão poderá ser menor e que a recuperação da economia pode ser ainda mais rápida. Portanto, sem politicagem, populismo ou demagogia, mas sim por extrema necessidade, é que defendo a prorrogação de auxílio emergencial de R$ 600, bem como
todas as medidas para auxiliar as pessoas e as empresas nesse momento de crise. Essa é a nossa contribuição para que o Brasil possa atravessar esse momento tão delicado de uma maneira mais branda e retomar o crescimento o mais rápido possível. Um grande abraço a todos.